Então, só comentando, oi para quem chegou agora e para quem está vendo a aula gravada. A gente terminou a nossa última aula, né, sobre romantismo, sobre poesia romântica no Brasil, não conseguindo chegar na terceira geração romântica, né, na, na última, né, geração das três que a gente comenta geralmente, né, nesses conceitos mais didáticos, né, que foram criados. E a gente viu que a aula ela acabou sendo interrompida, de certa forma, na semana passada, num momento que fechava, de certa forma, um bloco e a gente poderia começar um novo assunto, né? E aí, quando todo mundo saiu da sala, a gente se viu nessa situação, de que a gente só teria que comentar sobre a fase condoreira ou goana, que a gente vai comentar agora o que é isso e tal. E a gente se viu com um espaço que entrariam vários outros debates, né? E por causa disso, a gente resolveu ampliar o tema dessa aula, que ele não vai ficar tão restrito temporalmente, a gente vai dar alguns exemplos sobre o século XIX, mas a gente resolveu abrir, né, ampliar essa aula para falar sobre literatura afro-brasileira, porque, bom, vocês vão entender mais para frente, mas basicamente uma das principais temáticas dessa terceira geração é a abolição da escravidão, né? E quando se fala de abolição da escravidão, é preciso falar sobre a população que veio de África para cá e como elas estavam naquela situação e elas precisariam sair delas, né? E a gente tem perspectivas diferentes nessa mesma geração para tratar disso, mas basicamente com esse mesmo objetivo da abolição, né? Então a gente já está no final do século XIX, de certa forma, né? Depois da primeira metade, e a maioria dos países das Américas, como vocês devem saber das aulas de história, já tinham abolido a escravidão e o Brasil, né, ainda não. E como o liberalismo estava muito em voga, né, as pessoas acreditavam muito que todas as pessoas deveriam ser iguais perante a lei, né? Esse discurso estava muito em voga. E a escravidão é completamente o contrário disso, né? Quando você escraviza pessoas, você, de certa forma, prega que as pessoas, na verdade, não são iguais e que existem pessoas inferiores às outras, né? E essa contradição começou a incomodar algumas pessoas, né? Então, a partir disso, a gente tem uma literatura que tem as pessoas que foram escravizadas como temática, né? E quando a gente se viu nessa situação sobre essa aula, né, a gente viu que tinha um debate muito maior a se tratar e que, às vezes, muitas questões sobre esse debate não são comentadas em sala de aula, não são comentadas no cursinho, não são comentadas no ensino médio, e muitas vezes não são comentadas na faculdade, como é o caso de muitos dos estudantes de letras, como é o nosso caso. Se a gente não corre atrás dessas coisas, a gente simplesmente não tem acesso a elas. Então, basicamente, a gente colocou esse título, eu não sei se vocês já estão vendo aí, né, na apresentação. Tá dando para ver a apresentação? A gente colocou esse título, que vocês devem saber, que é de uma das canções do Racionais. E a gente colocou essa frase, né, muita treta para Vinícius de Moraes, porque o Vinícius de Moraes, ele foi um dos poetas que ficou conhecido, junto com o Luiz Gama, como... Luiz Gama, louca. Jorge de Lima, que é um outro poeta moderno, eu errei aqui, desculpa. Junto com o Jorge de Lima, como os poetas do chamado negrismo, que tratam sobre a temática negra no Brasil. Vocês devem imaginar qual é a cor da pele dessas pessoas, né? São pessoas brancas falando sobre pessoas negras e tal. E esse era o nosso ideal de poesia negra até um pouco tempo atrás, né? Era o que se falava sobre poesia negra nas escolas, e, enfim, em muitos lugares isso ainda se fala. E é uma poesia que, de certa forma, tem muitos ecos ainda de um racismo, né? E de algumas ideias que hoje elas não são mais tão aceitáveis, né? O próprio Vinícius de Moraes, ele se considerava o branco mais preto do Brasil.
falava algumas coisas, né? Fazia aquela idealização e supersexualização da mulher mulata, por exemplo, né? Esse termo mulata também sempre muito evocado. Enfim, a gente resolveu então, espero que vocês concordem com isso, debater esse assunto com vocês. E, bom, seria isso. A ideia então é a gente terminar esse primeiro bloco sobre romantismo e abrir um debate, né? E a gente colocou essa imagem também no slide, né? Que é uma das fotos das manifestações que vem acontecendo nos Estados Unidos e no mundo, né? Que tem um pouco a ver com essa temática também. Enfim, a gente quer discutir todas essas questões à luz da literatura, né? Porque a gente está aqui, afinal de contas, para dar uma aula de literatura. Então, espero que seja legal para vocês e que vocês participem também. Hoje é dia de abrir o microfone e falar com a gente. Chegou uma mensagem? Eu não sei o que é isso. Se você quiser falar. Quer falar, Guilherme? Você está com o microfone aberto? Eu joguei no Google que você. Nunca vi também, eu joguei no Google aqui. Eu achei. Parece bem interessante, né? Enfim. É, como, digamos, tratar da África a partir do ponto de vista da própria África, né? Parece que esse desenho é assim. E tem até um romance que. Tá por aqui, se eu pego ele. Esse livro pequenininho aqui, que chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Ele é um marco para a literatura brasileira aqui no Brasil, porque ele ganhou prêmio e tal. Eu não conheço esse desenhista, mas eu vou procurar isso daí. Achei interessante. Enfim, e também esse romance fala sobre uma menina que, bem criancinha, é trazida, escravizada no Brasil, da África, e a partir do ponto de vista dela. É uma coisa bizarramente inovadora para a literatura brasileira. Bizarramente, porque isso aqui é do século XXI. E acho que eu queria falar mais uma coisa aqui nesse começo, não sei se você ia falar sobre isso, sobre os protestos que estão acontecendo e tal. Você quer falar? Pode falar. Não, só ia citar que a gente ficou com vontade de conversar mesmo com vocês sobre tudo que vem acontecendo, né? Não só nos Estados Unidos, no Brasil, outros países mesmo tiveram muitos protestos e tal. E como isso reverbera assim aqui no Brasil, né? Um país que teve tanto tempo de escravidão, um país com uma população negra muito grande, né? E, e a gente acha que a literatura é uma forma de discurso, uma forma de interpretação da realidade que, que dá conta dessas questões também, né? Dá conta de uma questão histórica. A literatura dá para discutir junto com ela, a partir dela, ou sei lá, pela literatura, a política. Eu não conheço esse vídeo também, várias coisas, recomendações. Eu nunca vi. Mas enfim, anotando aqui, vamos anotar. Só através da literatura a gente pode falar sobre muita coisa. E a gente vai falar também sobre o que seria essa literatura afro-brasileira, porque a gente já viu que só a temática não dá conta, afinal, senão Vinícius de Moraes seria literatura afro-brasileira. Ou Castro Alves, que a gente vai comentar daqui a pouco. Enfim, aí a gente vai comentando sobre vários assuntos e discutir, enfim, para a gente pensar também sobre o que está acontecendo, e fiquem à vontade para comentar o que quiserem.
Só esses comentários que vocês estão colocando já é muito, assim, pra gente, né? E esquentando essa discussão, a gente vai salvando essas coisas e tal. É muito bom. É realmente uma aula não só para debater, mas para conhecer muita coisa. A gente traz coisas para vocês e vocês estão trazendo para a gente. Isso é muito bom. Mas enfim, vamos começar pela parte talvez mais chatinha, que é retomar um pouco o conteúdo que estava programado, mas sem sair um pouco dessa temática, né? Eu vou passar o slide aqui. A gente parou então na última aula sobre romantismo, nessa passagem para a terceira geração, né? E é curioso porque essa terceira geração, ela faz um pouco mais de sentido naquela linha do tempo, né? Tipo, ela é uma geração mesmo um pouco distanciada daquela geração nacionalista indianista, que é uma geração muito voltada para a época da independência do Brasil. É um projeto de literatura pensado para um país que está criando uma identidade nacional. E aqui a gente está num outro momento. A gente tem essa ideia de Brasil consolidada, mas é uma ideia de Brasil que tem as suas complicações. É uma ideia de Brasil que tenta se fundar em muitos ideais liberais, mas que não segue um dos principais princípios, como eu havia falado antes, do liberalismo, que seria a igualdade entre os homens, né? E isso chama muita atenção, né? A partir de 1860, isso começa a ser uma discussão mais corrente de algumas pessoas, né? De alguns escritores, principalmente o foco em Salvador e em São Paulo, né? Que são ainda lugares que já são lugares que têm uma circulação maior de pessoas e de trocas intelectuais com as universidades de direito, as faculdades de direito, principalmente, né? E esses poetas, então, eles passam a criar um certo grupo, né? Que é muito engajado politicamente, voltado para um projeto de lutas sociais e emancipações, etc., né? E esse grupo, então, ele tem esses dois nomes, né, que a gente colocou aqui, que pode ser chamado ou de Condoreira ou de Ugoana, né? Vamos explicar esses dois nomes. Condoreira vem do pássaro condor, condor dos Andes, né? Que é um pássaro típico da América do Sul. E isso também já tem um pouco a ver, né? Porque isso acaba restringindo um pouco a temática dessa geração às questões da América do Sul, à questão da abolição e tudo mais, né? E, além disso, esse pássaro condor, ele é um pássaro que voa muito alto e ele é muito gracioso, né, majestoso e tal, muito um pássaro, sei lá, elegante. E é um pássaro que, por voar muito alto, ele tem uma visão à sua frente muito ampla, né? Então é um pássaro que sempre enxerga mais à frente do que o normal. Por isso faz muito sentido a gente pensar essa geração sendo comparada a esse pássaro, né? Como se fosse uma geração que estaria à frente de seu tempo, né? Uma geração que enxergaria além, esse tipo de coisa, ou seja, uma geração que estaria voltada às temáticas sociais. E esse sentido também vem nesse outro termo, que é o Hugoana, que faz uma alusão ao Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo, de certa forma, ele consolida uma ideia, né, sei lá, uma lenda do poeta visionário, do poeta engajado, né, do escritor, poeta, enfim. E quando a gente pensa, por exemplo, nos Miseráveis do Vitor Hugo, né, e toda a denúncia social que tem ali, isso faz bastante sentido, né. E para o Castro Alves, por exemplo, que é um dos principais poetas dessa geração, o Vitor Hugo é uma das maiores inspirações, se não a maior, né? Esses poetas se inspiram muito, né, nessa ideia do poeta engajado que é o Vitor Hugo, né? Então essas questões elas são muito importantes, né? Essa ideia de liberalismo, essa ideia de progresso, ela está aqui bem pungente, né? É uma defesa incondicional do trabalho livre, né? Inclusive é muito curioso, né? Tem um dos caras foi muito importante para a abolição aqui no Brasil, né? Que é o Joaquim Nabuco, que era um homem branco da aristocracia, o que é muito curioso porque
Ele era um homem da aristocracia, mas apesar disso ele se dizia liberal. Ele foi estudar na Europa, ele conheceu os ideais liberais e ele falava, né? Tem um texto dele muito famoso que é o Abolicionismo, o nome, em que ele fala, né, que eu, como liberal, acredito que todos os homens são iguais perante a lei, mas a escravidão sempre vai deixar no Brasil essa memória de um tempo feliz e de um Joaquim Nabuco. Vou escrever aqui. Joaquim Nabuco, ele foi membro da Academia Brasileira de Letras, tem até alguns textos dele no próprio site da academia que dá para consultar e tal, e um deles é esse, né? Então ele fala que a escravidão vai deixar no Brasil esse sentimento de tempos felizes em que o negro era feliz por servir o branco, sabe, umas coisas muito contraditórias, umas ideias que não batem, é muito curioso isso, né? Que ao mesmo tempo que o cara é aristocrata, branco, ele na cabeça dele, ele é meio que obrigado a ser contra a escravidão, porque ele se diz um liberal. Se ele é um liberal, ele é obrigado a ser contra a escravidão. Mas ele, como pessoa, subjetivamente sabe que a escravidão vai deixar para trás um tempo de muita suavidade, né, sem conflitos e tal. Então isso é bem complicado, né? Pensar que os abolicionistas, o Joaquim Nabuco foi um dos principais, linha de frente do abolicionismo no Brasil, e a nossa abolição, nosso 13 de maio, foi desse jeito, né? Esses eram os nossos abolicionistas. Mas, enfim, só um comentário, né, para vocês entenderem essas questões mais gerais. O Castro Alves, que, bom, quando a gente pega um livro didático do cursinho, a gente lê principal autor sobre essa terceira fase, vem o Castro Alves. O Castro Alves é sempre a figura central dessa terceira fase. E ele foi um homem que se formou, tinha certas condições e tal, e, de certa forma, ele dedicou a vida dele a fazer uma poesia educativa, uma poesia didática, e uma poesia didática e uma poesia que tratasse sobre os negros que vieram de África e os escravos aqui no Brasil e todos esses conflitos de uma forma muito afetada, de uma forma muito doída, né? Não dá para dizer que é uma poesia ruim, porque ele usa de técnicas que emocionam, que chamam a atenção e tal, e a gente vai ler agora um poema muito bom do Castro Alves que retrata isso assim de uma forma muito chocante, que é o Navio Negreiro, que é um poema que retrata a situação dentro dos navios que vinham de África para o Brasil, né, cheio de escravos, as pessoas amontoadas ali e tal. É uma coisa muito chocante, mas, enfim, é sempre uma visão de fora, né? Isso é muito importante a gente ressaltar já desde o início, né? É sempre uma visão de um homem que não está inserido nessa realidade, na verdade, né? Por mais que ele se toque com aquilo, ele não está inserido naquela realidade. E é muito triste, né, pensar que a gente pega um livro didático e a figura central dessa poesia abolicionista é esse homem que vem de fora, né? Enfim. Vocês têm alguma dúvida sobre o Castro Alves? Eu não falei muito sobre a vida dele, mas é porque também não é muito o nosso foco hoje. Mas se vocês tiverem alguma... Eu vi que a Maria falou, né, que tinha muitos conflitos. Realmente, teve muitas revoltas e tal, né? Daqui pra frente eu até vou falar de uma delas um pouquinho, mas, enfim, tinham, mas pro ideal do aristocrata é como se não tivessem, né? Essas coisas, elas eram todas silenciadas, né? Não existia um êxito nisso tudo. Por mais que as pessoas se revoltassem, né? Enfim, vamos ler então o Navio Negreiro. Esse poema, né, ele é muito grande, é um poema que tem, se eu não me engano, são 10 cantos, e esse daqui é um trecho desse poema do canto 5 e 6, e eu escolhi esse trecho porque ele já foi musicado, né? E, enfim, eu acho que é um dos trechos mais chocantes desse poema, ele costuma cair em prova e tal, né? Enfim, eu vou parando, vou fazendo alguns comentários ao longo do poema, tá? Que tem algumas coisas que é legal a gente pontuar.
Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar do açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar, né? Então ele está inserindo a gente, né, nesse ambiente do navio, né? E ele fala desde o começo, era um sonho dantesco. O que é dizer que é um sonho dantesco, né? É eu dizer, na verdade, que é um pesadelo, porque quando eu digo que uma coisa é dantesca, eu estou fazendo uma alusão ao inferno de Dante, né? E nesse sonho, né, que parecia não parecia real aquilo, parecia um pesadelo do inferno, assim, né? A gente via o sangue quase como um rio ali, né, a banhar as pessoas, de certa forma, e ele comenta um pouco dos sons, né, o tinir de ferros, estalar do açoite, né, ouve o barulho do ferro arrastando, barulho do açoite, né, do chicote, e legiões de homens, né, muitos homens negros como a noite, horrendos a dançar, né? É curioso que ele usa essa imagem da dança para mostrar aquelas pessoas que estão sofrendo ao serem chicoteadas, né? Continuando. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. Então aqui a gente tem uma imagem, né, que parece sair dos homens e vai para as mulheres, né? Então essas mulheres que estão amamentando seus filhos, né? E essa amamentação, na verdade, parece que se resume a sangue, né? Como se eles estivessem se amamentando do sangue das mães, né? E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais, né? Então aí ele está mostrando que parece que quando alguém tem alguma reação, né, só piora a situação e o chicote vai estralar mais e mais, né? Presa dos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece. Outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, vibra e rige o chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar, né? Então tem percebam como é uma imagem distanciada, né, de como se a sensação que dá pra gente é como se tivesse uma câmera, né, que foca cada hora em uma parte desse navio, e a gente vai vendo cenas diferentes, né? A multidão faminta cambaleia, né? E mostram aqui um que de raiva delira, outro que enlouquece, outro que geme e ri, né? Que tá já completamente delirando. E aí a gente tem a cena do capitão desse navio que vai mandando, né? Que continuem fazendo. Percebem como é uma imagem muito maniqueísta, né? O capitão como esse sujeito completamente maldoso e essas pessoas sempre como vítimas, né? É uma visão que é muito típica do romantismo também, né? Sempre tem o malvado e sempre tem o bonzinho. Sempre tem uma coisa que antagoniza a outra, né? E né, ele sempre essa questão do horrendos a dançar, fazei-os mais dançar, né? Como se o chicote batendo nas pessoas fizessem com que elas dançassem, né? E essa imagem da orquestra e tal, né? E ri-se a orquestra irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais, qual num sonho dantesco as sombras voam, gritos, ais, maldições ressoam, e ri-se Satanás, né? E aí, essa imagem cristã, né? O Satanás, o diabo que tá dando risada de tudo aquilo que tá acontecendo, né? Então, como era um sonho dantesco, como se a gente estivesse no ambiente infernal, lá tá junto Satanás e ele tá dando risada de tudo aquilo. Vou só aproveitar esse momento que esse poema específico, o Navio Negreiro, ele não tem essa imagem. Mas um outro poema muito famoso do Castro Alves, que é o Vozes da África, ele usa muito a imagem dos titãs da mitologia grega, né? Diferentemente dos outros poetas que recorrem mais às imagens
dos deuses, né, das figuras, tipo as ninfas e tal. O Castro Alves ele costuma recorrer a umas figuras antecessoras aos deuses, né, que são os titãs, como por exemplo Prometeu, né, que depois a gente vê lá no Mayombe, né, o Prometeu africano e tudo mais, né, essa imagem do titã que traz o fogo e tal, né, o guerreiro que traz o fogo, enfim, só uma curiosidade, enfim. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas e seu manto esse borrão, né? De teu manto esse borrão. Nessa estrofe, a gente então tem essa situação desse eu lírico, né, que estava tão afastado, clamando a Deus, né, falando, Deus dos desgraçados, por que você faz isso, meu Deus? Esse horror todo que eu tô vendo é verdade, né? Mar, por que o mar não apaga tudo isso? Podia vir só uma onda e varrer tudo, né? Sabe essa imagem de eu vejo tanto horror na minha frente, podia só vir Deus com uma vassoura e varrer tudo, ou no caso aqui o mar podia vir e varrer tudo embora, né? Então percebam como esse eu lírico, que apesar de afastado, ele está muito afetado com o que está acontecendo, isso dói muito para ele, e ele pergunta para Deus, né, que seria a autoridade máxima. Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que eu vejo isso acontecer, né? E é muito curioso porque o Castro Alves também, ele remete, quando ele faz essas alusões a um passado muito remoto, há uma ideia de que se tinha da escravidão, né? Uma das várias justificativas à escravidão, né? No século XIX, a que era mais vigente, né? Como a gente vê também no realismo e tal, é a do darwinismo social, né? Como se as pessoas conseguissem comprovar que pelo homem vindo macaco, os negros seriam mais próximos do macaco e por isso eles seriam menos evoluídos, né? Essa foi uma das teses de promoção da escravidão, mas antes, uma que era muito recorrente também era da maldição de Cã, né? Não sei se vocês conhecem essa história, mas é uma história bíblica de que os filhos de Noé, né, depois de toda a situação da arca e tal, né, já nesse novo mundo, os 3 filhos de Noé vivendo ali com ele numa caverna, tem um momento que o Noé fica bêbado e um dos filhos de Noé, que é o Cã, vê Noé nu, assim, né, completamente desconcertado e dá risada, né? E Noé então castiga esse seu filho com uma pinta preta na testa e diz que todos os seus antepassados seriam fadados, né, a serem servos dos seus irmãos, né? E diz a lenda que então cada um dos filhos de Noé ficaram com um dos continentes do Velho Mundo, né? Eu sempre me esqueço dos nomes, mas eu sei que Jafé fica com a Europa, Sem, acho que é o nome do outro, fica com a Ásia, e o Cã fica com a África, né? O que tem a pintinha na testa fica com a África, e que com o tempo os seus filhos, netos, etc., passaram a ter o corpo inteiro da cor da pinta de Cã, e isso seria uma marcação de que eles estavam fadados a essa escravidão, né? E o Castro Alves também recorre muito a esse mito. Enfim, né? Ele continua. Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são esses desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Né? Parece que só existe uma turba que faz com que o algoz só queira continuar fazendo aquilo, né? Quem são esses homens, esses negros que estão ali, né, no navio? Quem são? Se a estrela se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize, ó tu, severa musa, musa libérrima, audaz. E aqui a gente tem um jogo de ponto de vista, que também é muito comum da poesia do Castro Alves, né? Esse eu lírico que estava ali primeiro sai de cena e ele evoca essa musa. Isso é muito típico da poesia épica, né? Ele evoca uma musa que vai contar para ele uma história, né? Então ele pergunta para a musa quem são esses homens, né? E aí muda a voz e vem essa musa. São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão.
Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão. São mulheres desgraçadas como Agar, aqui tem a imagem do Titã, como Agar o foi também, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, na alma lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto, que nem o leite do pranto tem que dar para Ismael. Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma das noites dos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Então, esse momento da musa é ela contando como é a verdadeira história daquelas pessoas, né, daqueles homens. Então, o Eulírico, ele passa a conhecer que aquelas são pessoas que tinham sua terra, que viviam a sua vida, que eram homens simples, fortes, bravos e viviam bem na sua terra, e era uma terra, de certa forma, paradisíaca, né, como a musa descreve. Né? E aí volta, então, o Eulírico. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é essa, que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, chora tanto que o pavilhão se lave no seu pranto. Então ele começa a apontar o culpado de ter feito aquilo, né? Quem é esse culpado? É aquele que tem a bandeira do navio. É esse que é o culpado. Quem é esse culpado, né? Eu sei quem é, eu sei quem são os colonizadores, né? E a musa tá chorando já, né, de ver aquela situação, e ele quer que a musa chore tanto que lave, né, esse monte de gente que tá ali banhada de sangue, né? Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança, tu que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Né, então, falando que o destino que foi dado a esse Brasil, né, de ser essa colônia, né, é muito triste que antes a guerra, né, fosse a liberdade do que passasse no mortalha do povo, né. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue, nessa hora, o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo, né? E aí ele culpa, então, né, essa figura que fica muito, né, do descobridor, o Colombo, né, olha que essa trilha que o Colombo abriu para as pessoas fazerem isso com essa terra, e ele chama os heróis do novo mundo, né, que seriam essas pessoas, como, por exemplo, Castro Alves, que lutam pela abolição, né, ele convoca essas pessoas no final do poema, né. Levantai-vos, heróis do novo mundo, Andrada arranca este pendão dos ares, né, um dos descobridores também, Colombo fecha a porta dos teus mares, né? Então ele pede para esses descobridores só fecharem tudo aquilo, né? Levantai-vos, heróis do novo mundo, também com esse sentido dos descobridores, né? Que esses homens que fizeram tudo isso na época do descobrimento, né? Como se ele voltasse no tempo e pedisse, não, fecha isso, é melhor fechar a porta desses mares, não descubra nada, porque eu sei o que vai acontecer depois, né? Como se essa evocação à musa fizesse com que ele soubesse de tudo que vai acontecer, né? Gente, é isso o poema. Não sei se vocês têm alguma questão, alguma dúvida. É um poema longo, né? Meio chatinho, mas eu juro que esse é o último branco que a gente vai ler hoje. Eu tenho um comentário, na verdade, que me lembro agora com essa retomada, com essa evocação do Colombo, né? O nome do Colombo. Que não sei se vocês viram que a estátua do Cristóvão Colombo foi derrubada em algum estado dos Estados Unidos, eu não lembro aonde, mas enfim, só um comentário polêmico pra gente pensar em como isso está sendo
como estou lidando com isso hoje, né? Dá pra ver a diferença, né, da abordagem de ontem, século XIX, de hoje, né, tipo, Castro Alves só tem que derrubar o Borba Gato. Eu tô falando isso há muito tempo, tem que derrubar o Borba Gato. Além de tudo, a estátua é horrível, além de tudo, é feia, é só isso que eu tenho a dizer. Mas, enfim, o Castro Alves, não à toa, né, ele fazia esses poemas e ele ia nas praças públicas de Salvador, que é onde ele vivia, e ele declamava aquilo, né? E a figura do Castro Alves ficou muito conhecida como esse homem que trazia essas lições para o povo, distribuía folheto e tal, né? Um cara bem militante e tal. E aí eu coloquei essa imagem da Praça Castro Alves, né? Que é uma das praças em que ele declamava e aí acabou virando um monumento, né, com ele assim, né, parece que chamando as pessoas, declamando. E esse lugar é um dos centros de manifestações em Salvador até hoje, né, é muito curioso isso, né. No filme Terra em Transe, tem uma frase que ela é evocada várias vezes, né, que é a Praça Castro Alves é do povo como o céu é do condor, né. Então, talvez ele não seja um grande exemplo, assim, né, de militância negra, mas ele acabou se transformando, né, ao longo do tempo numa imagem de um homem que sempre está lutando pelos direitos, pela justiça e tal, né. Castro, nossa, definiu perfeitamente. Castro Alves era uma fada sensata, exatamente. Não poderia definir melhor. É exatamente isso. Então, enquanto tem as fadas sensatas, a gente tinha umas outras pessoas, né, que estavam fazendo uma coisa talvez um pouco mais interessante que o Castro Alves, né. Não percebam que eu não estou querendo desmerecer o que o Castro Alves faz, né? Porque, de certa forma, ele acabou divulgando um horror que existia. Mas é um horror sempre muito afetado, é uma coisa muito distanciada. A gente não está dizendo que ele esteja errado por se tocar com tudo que aconteceu e ser contra isso, né? Não fez mais do que sua obrigação, meu amigo. Mas, assim, quando a gente vai falar de uma poesia uma literatura afro-brasileira, percebam que é muito difícil a gente perceber o Castro Alves nisso, né? E a gente sabe que é por motivos óbvios, porque é de fora, né? Porque é de fora. E aí a gente tem um outro exemplo dessa mesma época, que é o Luiz Gama, que é sobre quem a gente vai falar um pouquinho, que eu não sei se vocês já tiveram contato com o Luiz Gama alguma vez, talvez no colégio, vocês tenham tido a sorte de ter conhecido o Luiz Gama ou depois por conta própria. Mas no meu caso, por exemplo, eu não conheci o Luiz Gama no colégio e por muita sorte um dos meus professores na faculdade falou sobre o Luiz Gama. E esse foi basicamente o único contato que eu tive com ele. Esse professor ele é muito conhecido lá na Letras por resgatar figuras apagadas do romantismo, principalmente, né? Ele corre atrás de jornal do século XIX, umas coisas velhas, acha poema e vai estudar esse pessoal. E assim, por causa dele, eu sei quem é o Luiz Gama. E só para contar um pouquinho a história do Luiz Gama para vocês, né? Eu trouxe aqui um livro que, se eu não me engano, o Guilherme tem o PDF, ele pode dar para vocês depois, que é esse livro aqui. Você tem, né, o PDF? Que é o livro do Bose, A História Concisa da Literatura Brasileira. Não sei se eu tenho, né? Eu acho que você tinha falado que tinha e que podia disponibilizar. Tá. Ou você só comentou que poderia ser uma boa disponibilizar e eu tô falando coisa errada. Eu não lembro também, mas eu posso procurar. Mas é um livro legal para vocês que se interessam muito por literatura, porque ele dá um resumão sobre a história da literatura brasileira, né? E ele comenta de vários autores, né? Esse livro, assim, é muito consolidado como um manualzinho para você ir lá e consultar algum autor que você quer, saber os principais textos, né? Ou, tipo, vou aqui na página sobre simbolismo, abro, vou ver um resumo do que é o simbolismo, alguns exemplos de autores e alguns poemas, né? Ele é bem famoso por isso. E eu peguei esse livro, né, porque eu fui atrás do Luiz Gama, e o Luiz Gama, ele tá só numa nota de rodapé no livro, né?
O capítulo é dedicado, obviamente, ao Castro Alves. E é muito curioso, porque ele define o Luiz Gama como um homem mulato, né? Sendo que o próprio Luiz Gama, ele se dizia um homem negro, né? É muito curioso. Que legal, pessoas que querem fazer letras. Muito bom. Enfim, o Alfredo Bose, então, ele cita o Luiz Gama como um homem mulato, né? O que é muito curioso, porque o próprio Luiz Gama se dizia um homem negro. E só para contar um pouco a historinha do Luiz Gama para vocês, ele nasce em Salvador, né? E ele vem para São Paulo, ele passa o resto da vida dele em São Paulo e morre em São Paulo no ano de 1882. E ele era filho da Luísa Marim, né? A Luísa Marim, ela era uma escrava forra, ela já era ex-escrava, já trabalhava em quitandas e tal, né? Ela fazia quitutes e, né? Então ela já tinha uma certa independência financeira. E ela é uma mulher muito conhecida, assim, né, no movimento negro por ter feito parte da Revolta dos Malês, né, que é uma dessas revoltas que teve parte na Bahia, né. Ela era de origem nagô, né, mas ela tinha uma aproximação dos muçulmanos, né, com os muçulmanos, e ela ajuda a articular essa Revolta dos Malês, que ela só conseguiu se concretizar por as pessoas falarem a mesma língua que era o árabe, né. E é óbvio que ela não teve êxito, senão a gente teria tido algum resultado a partir disso, mas ela ficou muito conhecida por causa disso, né? E ela ainda vive mais anos depois, enfim. Mas ela teve o Luiz Gama com um homem branco, né? Um homem branco livre de uma certa condição. E esse homem, ele não aceita o Luiz Gama como filho dele, e ele vende o filho dele como escravo. O que é muito chocante, né? Com 10 anos de idade, o Luiz Gama ele já é vendido como escravo, mas ele acaba saindo da situação, se eu não me engano, ele consegue comprar a alforria dele, ou alguém ajuda, enfim. E ele vai estudar, né? Muitas pessoas querem fazer letras, vi de novo aqui. Enfim, isso é muito bom pra gente, porque a gente se sente um pouco importante. Ou não, né? Não sei. Enfim. E ele acaba, então, estudando medicina, né? O que na época, o curso de medicina, diferentemente do que é hoje, né? Que parece ser talvez o curso mais renomado, né? Na época era o direito, que era o curso mais renomado, que as pessoas da elite costumavam fazer. Mas o Luiz Gama, então, ele se matricula no curso de medicina e ele consegue subir um pouco na vida, ele começa a trabalhar e tal, e ele decide fazer o curso de Direito depois, e ele tenta ir para a faculdade do Largo do São Francisco. E o Largo do São Francisco nega a matrícula do Luiz Gama. Inclusive, se eu não me engano, foi ano retrasado que a faculdade do Largo de São Francisco fez uma nota, tipo, aceitando, concedendo o diploma ao Luiz Gama. Tipo, só agora as pessoas resolveram tomar alguma ação sobre isso, né? E fizeram, eu acho que foi há uns 2 anos atrás, agora tem uma sala lá no prédio da Faculdade de Direito lá da USP, que tem o nome de Luiz Gama e tal, fizeram uma homenagem para ele, enfim. Depois que essa figura acaba se consolidando, né? Mas ele acaba estudando o direito e ele começa a agir, a atuar como advogado. E a principal luta dele como advogado era ajudar as pessoas a terem a alforria. Então essa foi, tipo, a principal missão dele. E junto disso, tentar articular pela abolição, né? Por meio do direito, ele também atua como jornalista, publica várias coisas nos jornais, né, sempre nessa luta pela abolição, e ele ficou muito conhecido por isso. E em 1890, 80, ai gente, tô ruim de datas, 60. Em 1860, ele publica o primeiro livro dele, que se chama Primeiras Trovas Burlescas, né? E que é um livro muito curioso, tem o PDF dele na internet, né? E ele criou também uma figura, né, que ficou bem conhecida, assim,
de alguns dos poemas dele, que ele chama de Orfeu de Carapinha, né? Que é a imagem do Orfeu, né, que é o poeta da mitologia grega, de carapinha, ou seja, de cabelo crespo, né? Então a poesia do Luiz Gama, ela é toda voltada para uma inversão de valores, que isso é uma das características que depois o Guilherme vai falar que é o que, de certa forma, consolida essa literatura afro-brasileira, né? E, então o que ele faz é basicamente pegar... Lembra aqueles poemas do Álvares de Azevedo, que a gente leu, da Mulher Idealizada, ou sei lá, da Ordem do Sonho, sei lá, enfim, várias coisas. Ele pega esse tipo de poema e ele subverte, transformando aquilo num poema sobre a temática negra. Ele cria uma sensualização da mulher, por exemplo, não voltada para uma objetificação da mulher negra, mas para uma sensualização terrena, digna dessas mulheres, ou a relação homem e mulher de pele negra, enfim. É sempre uma inversão, e que é uma coisa que tem muito valor, porque, diferentemente do Castro Alves, né, o Luiz Gama ele percebeu que, para chocar as pessoas com a poesia, quando se trata de abolição, não se faz isso mostrando de forma distante como era a situação no navio negreiro, e falando, nossa, olha como era horrível, ai meu Deus. E não, é mostrando as pessoas no seu cotidiano, na situação mais terrena possível, do jeito mais simples e que seria mais previsível, trabalhando com todas as tradições da poesia. Isso chocaria muito mais as pessoas, né? Mostrar, tipo, esse poema é sobre pessoas negras, não é sobre isso que você estava esperando, pessoa que está lendo, né? Enfim, eu vou ler bem rapidinho, só para fechar, porque eu vi que eu falei muito e não deveria ter falado tanto. Meus amores são lindos, cor da noite, né? Esse poema já tem um título, né, que cria essas inversões de valores, né? O que é bonito não sempre é da ordem do alvo, do claro e tal, né? Pode ser da cor da noite. Pretidão, e ele pega esses versos do Camões, né, que dão essa ideia, né? Ele subverte isso também. Pretidão de amor, tão leda a figura, que a neve lhe jura que mudara a cor, né? A neve jurando que mudou a cor de, né? Tão bonita que era aquela pretidão, né? Meus amores são lindos cor da noite, recamada de estrelas rutilantes. Tão formosa crioula ou tétis negra na imagem da deusa negra. Tem por olhos 2 astros cintilantes, né? Percebam como é muito da tradição de como tratar da mulher bonita, mas os elementos são outros, né? Em rubentes granadas embutidas, tem por dentes as pérolas mimosas, gotas de orvalho que o inverno gela, nas breves pétalas de carmínia rosa. Os braços torneados que alucinam, quando os move, perluxa com langor. A boca é roxo lírio, abrindo a medo. Não é a rosa, é o roxo lírio, percebe? Dos lábios se destila o grato olor. A cabeça envolvida em núbia trunfa, os seios são 2 globos a saltar. A voz traduz, lasciva que arrebata, é coisa de sentir, não de contar. Isso é muito bonito também. Tem um pouco a ver com uma certa tradição petrarquista e tal, né? Mas sempre subvertida, de que eu nem consigo falar essas coisas que eu sinto, né? Quando a brisa veloz por entre anáguas espaneja as cambraias escondidas, deixando ver aos olhos cobiçosos as lisas pernas de ébano luzidas, né? A imagem do ébano, né, na pele. Dar cultos à beleza, amor aos peitos, sem vida que transponha a eternidade. Ele meio que explica a poética dele aqui, né? Eu vou falar da beleza dessa mulher sem ser aquela mulher eterna, virgem, bizarra do Álvares de Azevedo. Aqui o amor é consumado, é diferente. Bem que mostra que a sandice estava em voga quando Urano gerou a humanidade. Mas já que o fato iníquo não consente, que amor além da campa faça vaza, ornemos de Cupido as santas aras, tu feito em fogareiro, eu feito em brasa. Né?
o amor se consumou, né? Cupido veio e consumou esse amor. É lindo, né? Tipo, outro nível. Eu tô um pouco emocionada agora. Foda. Enfim, só vou fazer um comentário, não vou ler esse outro aqui pra eu terminar. O Luiz Gama, nessas trovas burlescas dele, ele usava muito da sátira, né? Inclusive, se vocês quiserem, depois a gente pode deixar alguns poemas do Luiz Gama. Tem um lindo que ele faz para a mãe dele, né, que é a coisa mais linda. Mas ele tem muitas sátiras, né? E é muito curioso, porque quem que ele recorre para fazer uma sátira é o tal do Gregório de Matos, né, que a gente falou tanto. E se vocês se lembram das nossas aulas de Gregório de Matos, sabiam que esse sujeito, Gregório de Matos, quando ele satirizava as pessoas, ele tinha um padrão na sátira dele, né, do que ele ia satirizar. Inclusive, pessoas como Luiz Gama seriam completamente rechaçadas, né, por ele. Não sei se vocês se lembram também que a gente tinha colocado naquela aula, a gente não chegou a ler, um poema sobre o nariz, né, do Gregório de Matos. Então ele faz um mote, né, a partir desse poema do Gregório de Matos do nariz. E ele basicamente vai caçoando desse nariz enorme, mas pasmem, esse nariz não seria algo que seria uma tópica interessante para o Gregório de Matos, mas uma tópica interessante para o Luiz Gama. O nariz dessa pessoa que ele caçou e aponta, que a gente esperaria, no caso do Gregório de Matos, que fosse até o nariz de uma pessoa negra, né? E como muita gente vê isso acontecer, né? O nariz sendo foco de uma chacota das pessoas pretas, aqui não, aqui o nariz que está sendo chacota é o nariz branco. Isso é muito interessante, né? O nariz de barro que não, mas não cozido, é o nariz que não foi para o forno, né? Que suspendido sobre as grimpas da lua vai de esbarro, né? É muito bom, né? E aí no final ele diz: de quando fiz, não se enraiveça, não enrubreça, né? Quem é essa figura que quando fica com raiva fica vermelho? É o homem branco, né? Então é muito. Esse poema é excelente, assim, é muito bom como ele usa já aquela brincadeira do Gregório de Matos e faz uma, né, sempre essa inversão, né? É sempre uma inversão desses valores e que é curioso como a gente vê isso no movimento negro muito fortemente, né? Tipo, o Mano Brown chegar e falar, o seu filho quer ser preto agora, né? Que ironia. Enfim, gente, era isso. Desculpa aí ficar muito tempo falando e enchendo o saco de vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, podem perguntar. Ainda na linha do romantismo, né? A gente vai falar um pouco agora sobre esse romance Úrsula, de 1859, que foi escrito por essa moça aqui, que vocês estão vendo, Maria Firmina dos Reis. E é um romance extremamente importante nesse tema do abolicionismo. E também é considerado o primeiro romance escrito por uma mulher do Brasil. Então, a importância dele é gigantesca e ainda o que é mais chocante é que ele só passou a ser lido, estudado com a atenção devida depois da segunda metade do século XX. Enfim, faz realmente muito pouco tempo que a gente está dando a devida atenção a ele. Úrsula, então, é um romance que o cerne dele, a trama principal, não é muito diferente dos romances românticos que a gente conhece, né? Tem meio que uma espécie de triângulo amoroso lá, entre a protagonista, que é a Úrsula, que quer se casar com o amante dela, Tancredo, mas, enfim, enfrenta muitas complicações por causa de um tio extremamente louco, violento, que também quer conquistar ela, e a trama gira em torno disso. Mas o que realmente chama atenção de inovador mesmo para essa literatura, na verdade, são os personagens secundários que envolvem esse romance, que são todos personagens negros escravizados, e eles tomam uma voz que na literatura nunca tinha sido dada a essas pessoas, né, essas figuras marginalizadas, a figura do escravo, a figura do africano. Então, isso é de uma importância gigantesca e chama muita atenção por ter
ter sido publicado, né, por uma mulher, que na época era um absurdo, né, você ser mulher e querer ter um posicionamento político, querer falar sobre um tema tão delicado, né, como era a escravatura, e se posicionar ferrenhamente contra isso. Então, o que a Maria Firmina dos Reis fez nesse romance foi dar voz a esses personagens, mas não apenas isso. Eu acho que o que mais me surpreende é que o próprio narrador dela se posiciona quanto a isso. A gente vai ver nas passagens que eu selecionei. Então, não só ela permite que o negro escravizado se expresse pela voz dele, pelos diálogos que a gente vê, mas ela também se posiciona enquanto a narradora do livro, ou o narrador que ela constrói no livro, se posiciona sobre isso. Então, só para a gente ver, vamos ler essa passagem aqui. O sangue africano fervia-lhe nas veias. Está falando do escravo Túlio, que é um dos personagens, né, da história. O mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão. Isso quem está falando é o próprio narrador, não é o Túlio. Ele já está caracterizando a escravidão enquanto uma cadeia odiosa. E embalde o sangue ardente que herdara de seu país. Então, além de falar sobre a crueldade, né, envolvida no regime da escravatura, ela vai ainda mais longe, ela volta para a África, né? Ela resgata as raízes africanas, ela dá uma dimensão aqui do que também o sofrimento de você sair do seu continente, de um outro continente, do seu país, para vir morar. Então ela resgata não somente... ela fala não somente sobre a dor da escravidão, mas também sobre a dor de deixar toda uma história de raízes africanas para trás, para trabalhar desumanamente nesse país, né? Embalde nosso sangue ardente que herdara de seu país, e que nosso clima e a servidão não puderam resfriar, ou seja, o Brasil e a crueldade e a frieza da servidão não puderam resfriar o sangue africano quente que ardia nas veias do Túlio. Embalde dissemos, se revolvava, porque se lhe erguia como barreira o poder do forte contra o fraco, o poder do branco contra o negro escravizado. Assim é que o triste escravo arrasta a vida de desgostos e martírios, sem esperanças e sem gozos. Ou seja, o escravo não tem nenhuma felicidade. Como que alguém pode ser feliz trabalhando desse jeito? Coitado do escravo, tem o direito de arrancar do imo peito um queixume de amargurada dor. Senhor Deus, quando calará no peito do homem a tua sublime máxima? Ama teu próximo como a ti mesmo, e deixará de oprimir com tão repreensível injustiça seu semelhante, aquele que também era livre no seu país, aquele que é seu irmão. Então, no final, ela ainda faz esse chamamento, né, essa evocação a Deus mesmo. Isso é muito surpreendente, porque, de alguma forma, ela fala, e aí, Deus, né? Quando que você vai fazer os seres humanos verem que são todos iguais, respeitarem o que você quer, né, do amor ao próximo? E é muito interessante como ela usa termos completamente diretos aqui, ela usa até a palavra oprimir, né, que é tão forte. Então, isso é extremamente marcado aqui. Pode passar para outro slide, Sophie, por favor. E mais um aqui que eu selecionei. Isso agora é a fala do Túlio, em um dado momento do romance, em que ele fala: porque ao africano, seu semelhante disse, és meu. Ele curvou a fronte e, humilde, rastejando qual erva que se calcou aos pés, o vai seguindo. Porque o que é senhor, que é livre, tem seguro em suas mãos ambas a cadeia da escravidão, que lhe oprime os pulsos, que oprime os pulsos do escravizado. Cadeia, não cadeira, digitei errado aqui. Cadeia infame e rigorosa, a que chamam escravidão. E, entretanto, este também era livre como pássaro, livre como condor, né, para fazer um paralelo, como ar, porque no seu país não se é escravo. Ele escuta a nêmia plangente de seu pai, escuta a canção sentida que cai dos lábios de sua mãe e sente, como eles, que é livre, porque a razão lhe diz e a alma compreende. Ó, a mente. Isso ninguém a pode escravizar. É uma passagem muito linda, que fala ainda mais firmemente, né, sobre essas raízes que foram deixadas para trás. A gente pode imaginar toda a família da qual ele foi separado, né, no país em que ele poderia ser livre. Então, gente, esse romance
a gente fica pensando, né, cara, por que uma coisa que foi escrita com tanta qualidade, num estilo realmente romântico, tão romântico quanto os outros romances que a gente conhece dessa época, como José de Alencar, por que isso não foi visto, né, nessa época? Por que a gente só redescobre Úrsula e Maria Firmina dos Seis há tão pouco tempo? E, para além do fato de ser um romance escrito por uma mulher, o primeiro, obviamente, é por causa da cor da Maria Firmina dos Seis, que era uma mulher negra, e por causa desse posicionamento tão firme dela nesse romance, que é um precursor do abolicionismo na literatura, né? Outra coisa interessante da gente pensar é, tipo, não sei, eu pelo menos fiquei pensando, né, quando eu descobri tudo isso, como que ela conseguiu publicar, né? E um romance que é tão polêmico, né, que carrega questões tão tabus, né? E a questão é que ela é maranhense, né? Ela era professora também da rede pública. Inclusive, ela tentou abrir uma escola, a primeira escola mista de meninos e meninas. E isso não deu certo. Depois de um tempo, por causa da polêmica, essa escola foi fechada. Mas, enfim, como ela era professora de uma cidade pequena do Maranhão, ela tinha uma certa visibilidade, assim, nos jornais, por exemplo, ela publicava algumas coisas. Então, tudo isso fez com que ela tivesse certa credibilidade mesmo para conseguir publicar esse romance e ficar relativamente conhecida na época, né? Apesar de ter sido esquecida completamente depois de um tempo. Enfim, eu acho que eu vou passar já, porque a gente está, né, apertado no tempo. E, enfim, é isso, gente. Qualquer dúvida é nóis. Bom, essa última parte é fazendo uma espécie não exatamente uma ressalva, mas dizendo, né, o que, de onde a gente parte para pensar sobre a literatura afro-brasileira, como a gente descobre ou redescobre muita coisa que foi feita por autores e autoras e que foram apagadas e deixadas de lado pela história literária. Enfim, eu também sou branco, né? Então é uma questão. Então, o que eu vou falar é que eu vou me apoiar principalmente nas pesquisas do Eduardo de Assis Duarte, que até coloquei o nome dele aqui no slide. Ele é um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, que ele coordena algumas pesquisas e ele coordena um site, um portal chamado Literafro, em que são publicadas obras de literatura afro-brasileira e tem também textos críticos e uma revista. Esse é o nome que eu coloquei no chat. Bom, por um conceito de literatura afro-brasileira é o nome de um artigo dele, que a gente colocou aqui, e que a gente vai usar para tentar discutir o que seria isso e discutir alguns textos dessa literatura, né? Enfim, o slide bugou aqui. Não sei se aconteceu isso para todo mundo. Agora voltou. Aqui também, mas voltou agora. Tava tipo tudo. Bom, enfim, não importa tanto o slide. Eu não sei se vai dar tempo de passar toda a discussão hoje, não sei o que vocês acham. Talvez eu só introduza um pouco o assunto e a gente fale de alguns autores e tal. Até porque a Dada também ia falar de mais uma obra, que é o Quarto de Despejo, né? Que é uma obra do século XX, aí a gente ia comentar depois. Mas enfim. Colocar algumas bases aqui para a gente começar a entrar nesse assunto. Primeiro, falar um pouco sobre a história literária. Porque na escola a gente tem aula muito mais de história literária do que, digamos, uma crítica mais específica de cada obra. A gente tem aula de uma coisa que é o recolhimento das obras e tentativa de criar uma história.
Mas essa história, ela é sempre problemática. Obviamente, ela sempre vai ser problemática, né? E ainda mais problemática no Brasil, que é um país forjado, com a cultura foi forjada, ou pelo menos com a sua população, ela é feita, composta de pessoas de 3 continentes. Na verdade, no século XX, a partir do século XX mais. Mas, digamos, desde a sua colonização, existem 3 continentes, né? Que é o Novo Mundo, a América, ou seja, os indígenas, as pessoas trazidas de África e os europeus. E são 3 grandes, digamos, blocos que não são homogêneos também e que têm diferentes culturas e depois vêm pro chamado Novo Mundo, para a América, e que vão conviver da forma que a gente sabe que conviveram, assim, de uma forma extremamente conflituosa, com uma história sendo a oficial, que é a história contada por uma tradição eurocêntrica, uma história etnocêntrica também, no sentido de privilegiar o branco ah, e o homem branco. Então, para a gente começar a discutir literatura afro-brasileira, a gente tem que ter isso em mente. E que isso que a gente aprende na escola e que a gente passa aqui também no cursinho, tem a ver com essa tradição, apesar de a gente colocar uns contrapontos, e dessa tradição está sendo bastante discutida hoje, né? Já foi muito pior, digamos assim. A nossa tradição literária, ela não é unívoca, ela não é uma linha, assim, ou um movimento que vai se opondo ao outro, como às vezes dá a impressão, como se todo mundo tivesse, agora não gosto mais do que você diz, não me diz mais respeito, vou falar sobre outra coisa, e acabou. Não, é uma tradição fraturada, com um conjunto de valores diferentes, com ideias de arte, do que seria o belo, do que seria uma poesia boa ou não, diferentes. Então a nossa tradição, ela tem essa convivência de 3 continentes, né? Essa tradição fraturada, múltipla, ela é desprovida de uma unidade, né? E a gente vai ver até que alguns autores que nunca foram muito vistos dessa forma podem ser considerados de literatura afro-brasileira, como Machado de Assis. Aliás, o Eduardo de Assis Duarte, ele tem um livro sobre o Machado de Assis em que ele discute isso, né? Acho, depois eu vou colocar aqui, são 5 fatores que ele elenca para a gente tentar ver, pode deixar nesse slide, o que seria a literatura afro-brasileira, e que a gente tem que, não é uma soma, não é um mais um mais um, não é assim, tem que ter temática, tem que ter autoria, tem que ter ponto de vista e linguagem público. Eles são dinâmicos, nem sempre todos predominam, talvez um predomine, outro não, mas eles são interessantes para a gente pensar esse conceito, né? Porque literatura brasileira aqui é um conceito, não é uma palavra, né? Quando você vai procurar no dicionário. Um conceito, ele precisa de várias coisas que vão determinando o que ele é, para a gente poder pensar num cânone, né, literário afro-brasileiro. Antes de falar desse cânone, eu queria também fazer um outro comentário, aproveitando de falar desse cânone, desculpa, de falar desses elementos. Eu queria fazer um outro comentário, que a nossa cultura e a nossa forma de ver as coisas, ela é muito livresca. A nossa cultura vinda da Europa. Ela é uma cultura voltada para o livro, para o texto escrito e para esse tipo de transmissão de conhecimento, que a partir de um certo momento da história começou a privilegiar o que chamaram de razão, o iluminismo, o que chamaram de um pensamento lógico. Ela é muito calcada no cristianismo e em religiões que separam corpo e mente. Depois do pensamento mais ateu, entre aspas, vai continuar separando corpo e mente, basta ver Descartes. Já as culturas americanas, de toda a América, né? Digo americanos, não falo dos Estados Unidos, eles inventaram que eles são América e eu não me importo com isso. As culturas da América, do nosso continente, e de África,
Existiam culturas europeias assim também, né? Mas a que predominou foi a escrita do livro. Elas são culturas predominantemente orais, né? Não que não tenha existido escrita em África e na América, existiu, sem ligação com os europeus. Mas as práticas orais, elas têm toda uma outra lógica de funcionamento. E são culturas que não separam mente e corpo, pensamento e ação. E que pensam o mundo de forma diferente, transmitem conhecimento de forma diferente, predominantemente, mas nem sempre, por narrativas, né? Então você vai o conhecimento é transmitido por histórias. Então tem toda uma circulação diferente. E essas histórias também vão sempre mudando, né? A narrativa oral tem isso. Os mitos. Então, como é que isso vai ficar? Como é que esse tipo de tradição fica na história? Se a nossa história é baseada em livros, uma tradição escrita. Já começa um problema por aí. É interessante a gente pensar nisso, né? Isso não vai ser tão tratado aqui, porque a gente vai falar da literatura, especialmente a literatura, como a gente entende, escrita, né? Mas a literatura oral também é muito importante e ela não foi gravada, a gente não tem registros de coisas muito antigas e mesmo coisas mais recentes também não foram registradas. Bom, feita essa volta aqui, isso é bem complicado. Não é que isso é bem complicado, né? Isso é difícil de entender, às vezes, porque a gente está tão mergulhado nessa ideia de livro, de uma razão lógica, que fundamentou o pensamento científico. O nosso pensamento científico ocidental é baseado na ideia de retirar o sujeito, retirar a subjetividade para você ver um objeto em todas as suas determinações, digamos, como se ele tivesse solto no nada. Né? É uma história que apaga os sujeitos, e ao mesmo tempo é uma filosofia ocidental que vai muito atrás do que eles chamam de identidade e nunca chegam em lugar nenhum. Às vezes chegam, mas sei lá. Enfim, são questões que atravessam os séculos e que elas não são também soltas no mundo, já que uma cultura predominante foi imposta sobre as outras e as outras foram apagadas. E não foi uma coisa também sem consciência. A maioria das vezes foi conscientemente apagada. Então, por isso a gente tem que fazer um esforço, às vezes, para retomar coisas que são constantemente apagadas, para a gente não se deixar levar por aquilo que ficou de uma história que foi escrita por exemplo, simplesmente por pessoas que tinham interesses muito específicos, ideologicamente, de raça, de cor, de classe. Pessoas que sequer enxergavam o outro, né? Sequer viam os outros, pessoas diferentes como diferentes. De certa forma, aquele poema do Castro Alves, ele é uma visão que a gente vê muito hoje em dia na classe média brasileira, que é uma visão paternalista do sofrimento alheio. Então, coitadinho, ele tá lá, sofrendo. Mas e se ele chega perto de você, ou se ele bota a mão na sua cara, ou se a outra pessoa tenta ter um diálogo com você, explicar a situação, isso é cortado. Essa é uma visão paternalista, assim, de querer abraçar como se existissem, digamos, uns adultos e umas crianças na sociedade. Né? Bom, feito isso, eu vou só citar esses 5 elementos. Acho que depois a gente pode discutir numa outra aula, não sei exatamente como a gente faz. Esses são temática, autoria, ponto de vista, linguagem e público. Também cada um tem uma definição que esse autor, esse Eduardo Jesse Duarte, estudioso, faz, que elas são muito interessantes, né? E não é uma coisa boba, assim, não é só a palavra, tipo, a temática, e a temática, né? O que é autoria, né? São questões muito importantes para a literatura, para a crítica literária, tem coisas técnicas também, que não dá para a gente entrar em todas as minúcias na aula,
mas são muito importantes para a gente entender. Eu acho que especialmente, e mais difícil de entender, é o ponto de vista. Né? O ponto de vista, só ele eu vou citar aqui um pouquinho, é uma espécie de conjunto de valores, mas é mais que isso, é uma visão de mundo. Axioma, já ouviram essa palavra axiomas? Né? É aquilo que é pressuposto, é aquilo que você não precisa provar para fazer, por exemplo, uma teoria. É aquilo que já está internalizado, de onde você parte, é como se aquilo já tivesse construído. Então, quando você escreve um livro, resumindo bastante, depois a gente pode discutir mais isso, você não é exatamente onde o narrador está o ponto de vista, mas, digamos, é o ponto de vista a partir do qual ele vê o mundo, junto com seus valores, com tudo que ele coloca ali. Então, a obra ela é construída a partir de um ponto de vista e, ao mesmo tempo, constrói um ponto de vista. Ela é construída e constrói um ponto de vista. Isso é importante para a gente definir esse tipo de literatura e é muito interessante ficar com isso na cabeça quando a gente lê literatura, entender que ponto de vista é esse, quais conjuntos, quais valores estão em jogo aqui, sobre o que isso diz respeito, sei lá, camadas sociais, geográficas, históricas, né, o que está em jogo no texto. Isso é muito importante. Bom, a gente vai comentar sobre os autores, não vai dar tempo de falar sobre muito aqui, porque já estamos chegando no final da aula. Eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem acrescentar alguma coisa, Sofia e Dada. Senão a gente pensou em passar um vídeo para vocês de um autor contemporâneo, um poeta, performer, que é o Ricardo Aleixo. Muito interessante, muito interessante. Recentemente fizeram um vídeo, ele fez, né, gravaram um vídeo dele declamando, fazendo uma performance, na verdade, de um poema chamado Meu Negro. E é muito interessante para colocar aqui na discussão. Enfim, mas aí, digam aí. Esse vídeo tem 2 minutos, ou seja, temos 1 minuto. Eu não sei, gente. A ideia era abrir para debate, né? Mas não sei se isso vai dar tempo. Se vocês quiserem pular o que ainda falta da aula e deixar os alunos falarem, e passar o vídeo também. Talvez a gente possa fazer uma próxima aula na semana que vem, só debatendo esses 5 pontos e algumas questões de literatura brasileira, mas a gente faz uma aula menor, que a gente também deu uma exageradinha. E aí a gente pode conversar mais. Vocês abrem o microfone, a gente discute, porque tem muita coisa para falar, muita coisa mesmo, muita coisa importante. Então, que tal a gente encerrar com esse vídeo? Daí, fica a reflexão para a semana, os alunos pensam no que querem discutir na próxima aula. Que tal? Se vocês quiserem também, tipo, ficou alguma coisa, eu quero falar, não precisa ser na aula. Podem mandar e-mail pro e-mail do português, né? Pro e-mail do português, que a gente vai ver. A gente pode responder, mas na aula é mais legal, né? Porque a gente tá junto aqui. Enfim, o importante é que fique o recado que é muita treta para Vinícius de Moraes. É muita treta para Vinícius de Moraes. Eu vou parar minha apresentação aqui então, aí você põe aí? Uhum. Ok. E é uma coisa assim, né? Muita treta para Vinícius de Moraes. A gente vai jogar o Vinícius de Moraes no lixo? Não completamente. Ele tem poemas românticos muito bonitos. Então, a gente só precisa perceber as coisas melhor e dar voz a outras pessoas. Não precisa cancelar o Vinícius de Moraes, é só, tipo, coloque ele no seu devido lugar, acho que é isso, né? Sim. Daí, vou colocar aqui o vídeo. Rapidinho, gente, não vão embora. Ele é muito impactante, é pra vocês saírem da aula, tipo. Sim, sentindo tudo. Tá rolando? Apareceu a tela. Tá. Vou colocar, vocês me dizem se tá dando pra ouvir. Tá um pouco som.
sei se faz diferença pra vocês. Oi? Sou Não sei, já tá o que falando? quer que você pense que um negro é. Você quase nunca pensa a respeito dos negros? Serei para sempre o que você quiser que um negro seja. Sou o seu negro. Nunca serei apenas o seu negro. Sou o meu negro antes de ser seu negro. Um negro é sempre o negro de alguém. Ou não é um negro, e sim um homem. Apenas um homem. Quando se diz que um homem é um negro, o que se quer dizer é que ele é mais negro do que propriamente homem. Mas posso, ainda assim, ser um negro para você. Ser como você imagina que os negros são. Posso despejar sobre sua brancura a negrura que define um negro aos olhos de quem não é negro. O negro é uma invenção do branco. Supondo-se que aos brancos coube o papel de inventar tudo o que existe de bom no mundo e que sou bom, eu fui inventado pelos brancos, que me temem mais que aos outros brancos, que temem e ao mesmo tempo desejam o meu corpo proibido, que me escalpelariam pelo amor sem futuro que nutrem a minha negrura. Eu não nasci negro. Não sou negro todos os momentos do dia. Sou negro apenas quando querem que eu seja negro. Nos momentos em que não sou só negro, sou alguém tão sem rumo quanto o mais sem rumo dos brancos. Eu não sou apenas o que você pensa que eu sou. É isso. Ele faz isso que eles chamam de poemanto. Pediram pra mandar o link do vídeo no chat. Vou mandar aqui. Esse manto que ele põe, ele chama de poemanto, enfim, ele usa em performance. É bem bonito. Juliana, eu nunca vi esse filme, mas muito legal que você compartilhou. Aliás, alguém tinha falado de 12 anos de escravidão antes também, a gente não tinha comentado. Eu também não vi esse filme, mas mandem coisas que vocês acham legais na aula. É sempre bom a gente ter essa interação. Vocês também compartilharem. Eu só Bom. não consigo falar mais nada. É isso. A gente continua a debater e fazendo essa troca na semana que vem, então. A gente espera vocês lá. E corram pra aula de redação, porque o povo da redação deve estar odiando a gente já. Enfim. Vou parar a gravação. Obrigada. Obrigado, gente. Até semana que vem.